Opa, e aí pessoal, tudo certinho? Tudo tranquilo, né? Bom, a gente vai gravar então mais uma videoaula, né? Da Casa de Amparo Guerreiros da Luz. Pra quem não me conhece, sou o Duda Ribeiro, né? Dirigente da Casa de Amparo Guerreiros da Luz. Dirigente, grandes coisas ser dirigente, sempre falo isso, né? Mas tudo bem. Essa aqui vai ser uma videoaula aberta, tá? Que eu vou postar para que todas as pessoas possam vê-la, porque eu acho que é uma aula muito legal, é uma aula que eu acredito que tenha que existir, que é uma aula que vai fazer com que a gente se entenda, que a gente se compreenda e que a gente se cure, tá? E que a gente possa levar isso para nossa vida, tá? Que é bem importante. Então a gente vai falar sobre o não julgamento, tá? Que eu acho que é um tema bem legal da gente falar, porque a maioria de nós tem essa mania de julgar as pessoas. Somos exímios julgadores, né? A gente adora dizer o que é certo, o que é errado, como tem que fazer, mas falar é fácil. Fazer, meu irmão, é um divisor de águas. Então eu vou abrir, né, essa aula, tá? Com um trecho do Evangelho, né? O Evangelho de Jesus Cristo. Não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgados os outros. Esse servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. Ou seja, nesse capítulo do Evangelho fala assim: não julgueis para que não sejais julgados, porque da mesma forma que for um juiz que julga sem piedade, assim nós seremos julgados sem piedade. Então uma das coisas assim, pessoal, que eu gostaria de abrir a videoaula é o seguinte: o julgamento tem muito a ver com a empatia e tem muito a ver com o perdão, tá? Por que a gente julga tanto as pessoas? Por que a gente julga o que é certo, o que é errado? Porque se a gente parar e pensar um pouquinho, todos nós somos aprendizes aqui nesse mundo terreno, né? Quem tá vendo esse vídeo aqui, né? Eu tenho um lado espiritual. Eu acredito que aqui é uma passagem. E essa reencarnação, né? Se eu tenho um lado espiritual, eu acredito em reencarnação. Eu não tenho dúvida nenhuma sobre reencarnação. Mas eu também não quero converter as pessoas ao meu modo de pensar. Essa é a minha opinião. E eu mesmo detono comigo mesmo. Grandes coisas é a minha opinião, né? Então, tudo que for falado aqui, dito aqui, não é a verdade absoluta. Não é a verdade absoluta. Mas se eu conseguir despertar em vocês a pesquisa, o estudo, o questionamento, cara, já valeu o vídeo. Então o que acontece? A gente vive num mundo completamente intolerante, tá? Intolerante na política, intolerante nas religiões, porque a minha religião é boa. Cara, tem mais de 5.000 religiões catalogadas no planeta. Aí só a tua religião é a correta. Poxa, não é uma coisa de se questionar. Uma das coisas que a gente precisa entender também, né? Por que a gente julga as outras religiões não estão corretas? Eu acho que todas as religiões levam a Deus. Eu respeito todas as religiões. Tenho a minha forma de pensar sobre cada uma delas. Porque eu já contei a minha história. Eu teve um momento na minha vida que eu quis encontrar Deus. E o meu caminho para encontrar Deus foi passar por todas as religiões. Nasci na Igreja Católica, passei pelo espiritismo, evangélicos, budismo, hinduísmo, xamanismo, tive na ayahuasca. Cara, eu queria ter as minhas experiências, não queria falar, não, porque lá é bom. Não, lá é bom, vou lá ver se é bom. Então o que acontece, assim, eu estando nas religiões, eu percebi que todas levam a Deus, de uma forma ou de outra, entende? Só que daí o que acontece, que é o tema, assim, a gente está gravando aulas online devido à pandemia para os estudantes da Casa de Amparo, que são aulas online, né? Porque a gente não pode fazer aula presencial devido ao vírus. Então, esses médiums estudantes, eles estão se preparando para serem futuros trabalhadores de Casa de Amparo ou de algum outro centro que eles queiram trabalhar.
Então o que acontece? Um dos grandes problemas na vida das pessoas é o julgamento, a não ter empatia pelo outro, não ter compaixão e não ter o perdão. Que eu acho que são degraus, né? Desculpa se eu estiver assassinando português, que a gente precisa passar, estudar, viver esses degraus e entendê-los, colocá-los na nossa vida e praticá-lo com os outros. O tema hoje é o não julgamento, porque uma pessoa que está sempre julgando os outros, eu sempre vou falar para vocês, o julgamento, na verdade, é uma visão carregada de si próprio. Quando eu julgo muito uma pessoa, é porque eu vejo naquela pessoa coisas erradas que estão em mim. Só que eu não consigo ver isso em mim. E uma das coisas que eu aprendi nesse processo de evolução espiritual, porque eu vou falar uma coisa pra vocês, tô meio esgolepado aqui na gola, dá uma ajeitada aqui. As pessoas são espelhos, entende? E as pessoas são mestres também. Existe o mestre da luz e existe o mestre das trevas. Porque aqui no plano físico tudo é dual. Homem, mulher, mentira, verdade, sol e lua. Posso ficar até amanhã falando sobre dualidade. E tem o mestre da luz e o mestre das trevas. O espelho da luz e o espelho das trevas. Porque eu sempre digo assim, ó, cara, quando uma pessoa te incomoda tanto, por que essa pessoa te incomoda tanto? Você já se fez essa pergunta? Por que tudo que essa pessoa faz incomoda tanto você? Será que você não é parecido com ela? Porque se você não fosse parecido, tudo bem, ele lá, eu aqui, é o jeito dele. Foda-se, né, cara? Porra, Duda, tu fala palavra, cara, eu falo palavrão, porque eu não quero nunca botar assim, ó, botar um arquétipo, não, que eu sou uma pessoa espiritualizada, sou um santo. Não, cara, sou um ser humano como todo mundo. Falo palavrão, xingo, às vezes sei me impor com as pessoas, entende? Lá em Casa de Amparo eu falo pros médios, para as pessoas, ó, não me veja como uma pessoa evoluída espiritualmente. Eu sou uma pessoa Zé Cu como qualquer outra pessoa, mas eu tenho uma opinião formada. Essa opinião formada é que eu gosto de trocar uma ideia com as pessoas. Então o que acontece assim, quando você se incomoda muito com uma pessoa, por que você se incomoda? Cara, uma das coisas que eu quero passar muito aqui nessa videoaula é que a gente entenda que o maior poder de um ser humano, ele está no autoconhecimento. A gente se conhecer. A gente olhar para dentro em vez de olhar para fora. Sempre vou falar isso, nós somos craques de externo. Gordo, magro, preto, branco, pobre, rico, carrão, carro velho. E nós somos analfabetos interiores, a gente não se conhece, a gente não sabe nada da gente. E a gente precisa fazer essa autoanálise. Olhar para dentro, se perceber, saber onde que a gente está errando. E muitas vezes nesse processo, por que nós somos tão algozes assim em julgar as pessoas? A gente precisa entender esse processo, por que a gente julga tanto? Uma coisa que eu vou falar para vocês assim, ó. Para entender sobre julgamento, a gente precisa entender o seguinte, uma coisa que é uma caída de ficha. Nós somos seres magnéticos. Quanto mais a gente julgar uma pessoa, um dia nós seremos julgados. Um dia nós vamos passar pelas mesmas coisas para entender como é estar não do lado daquele que julga, mas daquele que é julgado. Durante muito tempo da minha vida, eu julgava muitas pessoas, demais assim. E eu passei por um processo de julgamento. E naquele momento, assim, eu estive do outro lado e eu vi, cara, as pessoas me julgando e dizendo, cara, mas por que essa pessoa não vem conversar comigo? Por que essa pessoa não vem ver o outro lado da moeda comigo? Por que ela ouve só um lado e não vem ouvir o meu? E aí eu pude perceber, e aí a partir daquele momento que eu tive que passar na pele aquilo ali, eu parei de julgar. Cara, por exemplo, uma coisa que eu vou falar pra vocês, assim, ó, tem coisas que a gente não pode julgar. Na verdade, a gente não pode julgar nada, entende? Ah, mas eu tenho uma opinião sua. Tudo bem, irmão, a opinião é sua. Por exemplo, se você chegar e me perguntar minha opinião, eu vou falar. Agora, eu ficar falando a minha opinião, ficar julgando, não. Por exemplo, assim, eu posso achar errado a prostituição, mas eu não posso julgar quem se prostitui. Como assim, Duda? Eu já tive casos de pacientes, que eram garotas de programa,
E elas diziam assim, Duda, eu infelizmente assim, ó, eu não consigo emprego, eu tenho 3 filhos para sustentar, um de cada homem. Tenho certeza que tem alguém já ouvindo o vídeo dizendo, oxa, olha só, um de cada homem, isso aí não presta. Não faça isso, você não está na pele da pessoa. Uma mulher jovem, e aí ela começou a fazer programa e com esse dinheiro conseguir pagar aluguel e pagar a escolinha das crianças e colocar comida dentro de casa. Agora eu vou dizer, não faça isso, pare, vou eu bancar isso aí? Não tem como. Tá, mas qual foi a tua opinião? Eu falei pra ela o seguinte, assim, ó, eu entendo que hoje você não tem como se sustentar a não ser por esse meio. Mas tente a médio e longo prazo sair disso, porque você precisa cuidar do seu corpo, você precisa cuidar dos seus filhos, você precisa cuidar da sua energia, entende? Então a gente precisa parar com esse negócio de julgamento e entender que aquela pessoa que julga muito, um dia ela vai ser julgada. Eu até separei um outro trecho aqui de um livro muito legal que eu queria indicar para vocês, Renovando Atitudes, tá? Que tem um trecho assim, ó, que eu queria ler para vocês. Segundo Paulo de Tarso, é indesculpável o homem, quem quer que seja, que se arvora em ser juiz, porque julgando os outros, ele condena a si mesmo, pois praticará as mesmas coisas, atraindo para si como seu julgamento. O apóstolo dos gentios manifesta-se claramente, evidenciando nessa afirmativa que todo comportamento julgador estará na realidade estabelecendo não somente uma sentença ou um veredito, mas ao mesmo tempo um juízo, um valor, um peso e uma medida de como julgaremos a nós mesmos. Poxa, o que isso quer dizer? A gente precisa entender o seguinte, tá? No momento do desencarne, é passado um flashback da nossa vida. Quando a gente está encarnado, a gente consegue assim tomar a cachaça 51, que amortece a nossa consciência. Mas quando a gente desencarna, a nossa consciência ela expande. E cada erro que a gente cometeu é uma coisa que é muito gritante. E todos os julgamentos que a gente fez vai passar pela nossa mente. E a gente vai começar a se sentir muito mal por aqueles julgamentos. Tanto é que eu lembro de uma passagem do Livro dos Espíritos, onde Kardec fala sobre as leis espirituais e as leis naturais. E Kardec, que eu sou fã dele também, que é um cara que era cético, era cientista, era pedagogo, ele chega para o Espírito da Verdade e pergunta, aonde estão escritas essas leis? Bem assim, onde é que está escritas essas leis, miserável? Pô, onde é que está? E aí o Espírito da Verdade fala assim, ó, na tua consciência. Então, gente, quando a gente desencarna, o Espiritismo, a Igreja Católica fala do inferno, né? Cara, o umbral, o inferno é um estado de consciência onde tu vai depois que tu morre. Não tem esse negócio, tudo que eu fiz errado eu vou voltar apagado depois que eu me converti a Jesus. Cara, não existe isso aí, cara. Tu fez errado, tá registrado ali. E a gente vai prestar conta sobre isso. Só que o maior juiz somos nós mesmos. A gente tem essa mania de julgar as pessoas. Cara, eu digo uma coisa pra vocês. Só existe um julgamento que é possível. Só um julgamento. O auto-julgamento. Sempre vou falar pra vocês. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais dentro a gente estiver com a gente, se analisando, fazendo auto-julgamento. Tá, mas cara, essa atitude que eu tomei, será que foi correta? O que será que a pessoa tá passando? E se fosse um mentor no meu lugar, o que ele faria? O que ele diria? Cara, eu tô sempre me questionando em relação a isso aí. O tempo todo. Então a gente precisa entender assim, ó, se a gente tiver mais misericórdia nos julgamentos com a gente, tá? Porque uma coisa que eu falo pra vocês, que é bem importante sobre autoconhecimento, tá? E não julgamento, que é o tema dessa aula de hoje, essa aula aberta. Sabe uma pessoa que ela critica demais os outros, que ela julga demais os outros, quanto mais dentro, mais fora. Quanto mais ela é assim fora, quando essa pessoa errar, essa mesma pessoa que julga os outros, que critica os outros, quando essa pessoa cometer um erro, cara, essa pessoa vai entrar meio que em depressão. Porque do mesmo jeito que ela é punitiva com os outros, ela vai ser punitiva com ela. Ela não vai conseguir se perdoar.
E aí a gente entra num processo de cura que eu queria compartilhar com vocês. O perdão. E mais uma vez eu falo para vocês, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Nós só damos aquilo que nós temos. Duda, pode me dar esse livro aí? Tá aqui, ó, tá aqui o livro para você. Duda, você pode dar um avião? Cara, não tem um avião que te dá. A gente só dá o que a gente tem. Então a gente precisa entender assim, ó. Tu nunca vai amar uma pessoa se tu não te amar. Só damos o que temos. Se eu me amo, eu sei como amar uma pessoa e ser amado. Eu nunca vou perdoar uma pessoa se eu não me perdoo. Sabe uma pessoa que não perdoa os outros? É porque ela não se perdoa. Ela não tem o perdão para dar. E uma das coisas que eu quero falar para vocês, durante muitos anos eu estudei as doenças e a espiritualidade. Eu não sou médico, mas eu estudei isso aí. O que é o AVC? Espiritualmente, tá? São pessoas que não mudam de ideia, tem um pensamento fixo. Não, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Ponto. Não, cara, não é isso aí. Hoje eu penso assim, amanhã eu posso mudar. O que é uma pessoa que tem tireoide? É uma pessoa que tem vontade de falar as coisas e não fala. Nós temos um chakra aqui na garganta, que é o chakra laríngeo. E eu faço um desafio para você. Você conhece alguém que tem tireoide? Chega para essa pessoa, escuta aqui, ouviu um vídeo de um tal de Duda lá, você tem vontade de falar as coisas e não fala? Você vai ver a resposta. Cara, o que é o câncer? Câncer é mágoa. É quando a pessoa não consegue perdoar. Mais uma vez um desafio para você. Conhece alguém que tenha câncer? Chega para essa pessoa, você tem mágoa de alguém e você vai já senta para ouvir o discurso da pessoa sobre quem magoou ela, o que fez ou quantas pessoas magoou. E o perdão, né, gente? Só que assim, ó, mais uma vez, você, pô, mas que chato esse Duda. Só damos o que temos. A gente só vai conseguir perdoar uma pessoa de verdade quando a gente se auto-perdoar. O auto-perdão. Só damos o que temos. Você que está me assistindo, você consegue se perdoar pelos seus erros? Ah, eu não consigo, então eu vou te dar um caminho. Se você não se perdoa, é porque você fez algo de errado. Beleza? Show. A gente precisa entender o seguinte, que o errar faz parte do processo evolucional. O erro faz parte do progresso e do acerto. Pergunto para você que está me assistindo, você aprende acertando ou errando? Tenho certeza que errando. Eu erro muito, mas eu aprendo com meus erros. E outra coisa, só quem não erra é Deus. Não é errado errar. Cara, me apresenta alguém, me manda uma mensagem, tudo com essa pessoa que é perfeita, que nunca errou. Duvido, cara. Todo mundo erra, meu irmão. Todo mundo erra. Então, você que não consegue se perdoar, entenda o seguinte. Você errou, ok? Se perdoe, faça isso por você. E outra coisa, só que se comprometa em não errar mais. E acredite, a vida vai lhe trazer testes. Testes para ver se você realmente aprendeu com o seu erro. Quando eu estive na Índia, eu aprendi sobre roda de Sansara. Roda de Sansara, né? Que é a roda da dor, do sofrimento, a roda dos erros e a roda da reencarnação. Roda de Sansara fala assim, quando você passa por um problema, por um sofrimento, e você não aprende, vai dar toda uma volta, o mundo dá voltas, e aquele mesmo problema vai bater na sua vida. Enquanto você não aprender com aquilo, você vai estar sempre naquilo ali, naquele ciclo. E quando você aprender com aquilo, eu garanto para você que aquele problema, aquele sofrimento nunca mais vai acontecer. Uma das coisas que a gente precisa entender, sabe quando a gente está em sofrimento? Aquilo ali é teste espiritual. Cara, uma dica que poucas pessoas fazem. Você está em sofrimento, você não está legal, para tudo, sem achar culpados. O que eu tenho que aprender com isso? Aonde foi que eu errei? Aonde eu posso melhorar? E nesse momento você cresce como pessoa. E o julgamento, quando você receber julgamentos de outras pessoas, eu vou dar um toque, porque eu já passei por vários julgamentos, é assim, ó. Quem são essas pessoas para julgar você? Essas pessoas fazem tanto quanto ou mais que você.
Por que você dá tanto poder para essas pessoas? E uma das coisas muito legais que eu vou falar aqui, muito legal que eu vou falar aqui, é o seguinte. Trabalhadores de centros, né? Centro espírita, terreiro de umbanda, igreja. Se você vai desenvolver um trabalho espiritual, que você já entra nesse lugar julgando, cara, você já está errado nesse processo aí. Você vai lá para ajudar, você vai para auxiliar, você vai para ter empatia com as pessoas, você vai lá para ter compaixão com as pessoas. Agora, vai para julgar, como eu já vi, olha aquela roupa lá, olha aquela roupa que tá vestindo ali. Porra, é a mesma roupa da semana passada. Cara, não interessa a roupa que a pessoa tá usando. Aquele cara tá com aquele carro, pô, vai, não bate dessa, não interessa, cara. É o carro dele, o que ele pode ter no momento. Então esse julgamento, a grande dica, né, que eu digo pra vocês é assim, ó. O autoquestionamento, será que eu julgo tanto as pessoas assim? Será que eu tenho noção que da mesma forma que eu julgo, um dia eu serei julgado? Eu vou ser bem sincero pra vocês, eu não acreditava muito nisso não, até passar pelo julgamento das pessoas. E realmente as pessoas são grandes juízes. Mas o que acontece? Não se prenda à opinião dos outros. Não se prenda à opinião de quem está em casa, que fica no sofazinho, com o cachorrinho, com o gatinho no dia de frio. Você que vai lá, que sai da sua casa, que enche o seu carro de roupas, de cestas básicas, bota um gás pro sopão. Você que faz, você tem que saber quem você é. Se você não souber quem você é, as pessoas vão dizer quem você é. Eu tenho uma técnica comigo que é assim, ó, caixinha de primeiros socorros espirituais. Ou o nome também, caixinha de primeiros socorros do autoconhecimento. Tá, mas como assim, Duda? Sabe quando às vezes a gente se perde? Que a gente meio que se perde assim na vida, assim, que tu, poxa, errei, poxa, será que esse é o caminho? Vai lá naquela caixinha de socorros espirituais, lembra do dia que tu ajudou uma pessoa. Lembra do dia que tu ajudou um aluno, do dia que tu ajudou um colega de trabalho, daquele dia que tu foi importante para uma pessoa. E lembra quem tu é. Cara, às vezes eu boto alguns posts assim no Facebook, as pessoas, cara, Duda, poxa, muito obrigado. Cara, eu poderia desencarnar agora, morreria tranquilo e feliz. Aí, peça para essas pessoas que julgam, se elas recebem recadinhos assim, ó, muito obrigado por você ter me ajudado e feito a diferença na minha vida. Elas não recebem. E aquilo ali é uma coisa que ninguém pode pagar para fazer. Ninguém pode pagar, porque é de coração. Então, a grande dica, assim, para médiuns e estudantes é assim, ó, não adianta estudar sobre mediunidade, de incorporação, clarividência, clareaudiência, psicografia, psicofonia, se você julga as pessoas. A gente não deve julgar ninguém, a gente tem que ter empatia pelas pessoas. Tentar se colocar no lugar do outro. Você consegue ajudar? Ok. Não consegue? Não julga. Não aponta o dedo. É muito feio. Eu gostaria de encerrar esse vídeo para não ficar muito comprido, que é assim, o julgamento nada mais é do que um reconhecimento da pessoa que julga de todos os seus defeitos que estão dentro dela. Certo, pessoal? Fiquem com Deus. Forte abraço aí.